Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós. E por meio da sua graça, Ele pode habitar em nós. E você vai ver aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e contamos com as suas orações e divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. A sua participação é muito importante aqui, tanto nas suas orações, divulgações e também na sua colaboração para que nós possamos cumprir os nossos compromissos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as linguagens inerrantes de Deus. A pintura, ela fala do pintor. A escultura, do escultor. E a criação é uma linguagem do poder do Criador. Quando você olha para a pintura, você vê a qualidade do pintor. Quando você olha para a escultura, você vê a qualidade do escultor. E esta criação, ela nos mostra o poder e a grandeza do Criador. Olhando o quadro da Mona Lisa no Museu do Louvre, eu enxergo Leonardo da Vinci, que eu nunca o vi. Mas os historiadores me dizem que foi ele, o autor, que pintou aquela obra com traços e uma beleza tão impressionante. Observando a escultura de Davi em Florença, na Itália, eu vi Michelangelo, que jamais o conheci, que jamais o vi, mas a história diz que foi ele o escultor. Olhando o quadro e olhando a escultura, eu vejo esses dois grandes pintores e escultores que realmente marcaram história na humanidade. Quando eu olho o universo, eu percebo o seu Criador, que também não o vejo. Mas a Bíblia me diz que Deus é o Criador do universo. E me deixa extasiado com a ordem, com a perfeição, com tudo equilibrado dentro da criação, ainda que vivamos num mundo caído e pós-pecado. Desde uma bactéria, Escherichia coli, presente no intestino humano, até a maior estrela da maior constelação, da maior galáxia, tudo fala de um Criador. Tudo aponta para um Criador. Tudo claramente fala de uma ordem e complexidade que só uma inteligência suprema poderia realizar.
Olhando para uma formiga que anda aqui na minha frente, ou os macacos que passam aqui por trás às vezes, ou qualquer questão dessa natureza, isso me deixa extasiado com a perfeição e com a complexidade de toda esta criação. O quadro de Mona Lisa e a escultura de Davi, eles mostram a competência dos seus autores e o universo mostra o poder e a perfeição do seu Criador. Tem que ser algo extraordinário. Eu não consigo admitir que tudo isso surgiu de uma explosão sem uma causa, sem uma inteligência, sem algo muito maior. A criação divina é um discurso sem palavras, que dispensa qualquer vocábulo para explicar o poder da sua ordem. Não há palavras, não há vocabulários, mas há uma linguagem. O apóstolo Paulo disse que os homens, diante da criação de Deus, são indesculpáveis em não dar crédito ao Criador. Esse meu relógio aqui, ele aponta para um relojoeiro, para alguma causa. E este universo me chama a atenção para um Criador. Mas por quê? Porque seus atributos poderosos são perfeitamente visíveis em cada traço adequado da criação e os homens não percebem isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que são inexcusáveis. Não tem desculpas. O universo é a primeira escrita da comunicação de Deus. É a linguagem de Deus na sua capacidade de criação. É perfeitamente percebido na estrutura atômica ou na complexidade da vida. Eu não posso ficar sem me extasiar e sem adorar, mesmo que isto já seja uma coisa comum. Eu nasci aqui nesse mundo e me parece tão banal as coisas, mas é extasiante tudo isto que está nesse universo. O salmista Davi, no Salmo 19, ele nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa proclamação e esse anúncio da criação, ele vai descrever isso de uma maneira muito interessante, que é algo mudo, sem palavras. Tem uma outra versão que diz que a glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus são expostas no horizonte. Você olha na expansão. A palavra bíblica para isso é a raquia, o grande espaço sideral. O Senhor fala através da alvorada. E a senhora alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno.
tanto de dia quanto de noite, nós vemos realidades especiais. O cântico das árvores que são tratadas pelo dia, pela luz solar, tem uma outra perspectiva das aves que cantam de noite. E tudo isto fala de um Criador. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, seu silêncio enche a terra, mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Deus deixou uma linguagem no universo. Só não ouve quem é surdo. Só não vê quem é cego da experiência, da visão, da realidade criadora. A criação é um compêndio perfeito que revela a supremacia do Criador. Ninguém, portanto, é desculpável diante da existência de um Criador. É, portanto, indesculpável não crer num Criador. Isto é algo tremendo. Essa é a primeira linguagem de Deus. A segunda linguagem de Deus, a segunda fala de Deus, foi direta e pessoal com algumas pessoas. Deus é em si mesmo espírito e sua linguagem espiritual tem que tocar em algumas pessoas que ele vivificou espiritualmente. Ele fala de espírito para espírito. E aquela pessoa que teve a comunicação divina registra em linguagem humana a palavra de Deus que lhe foi falada. É aqui que nós temos algumas dificuldades para compreender o antigo pacto, que é chamado de Velho Testamento. Ele é o registro do que Deus falou através dos seus profetas. De alguma maneira, Deus comunicou com o espírito do homem, destes profetas. E eles tiveram a certeza de uma realidade espiritual que lhe foi falada. Ele falou com Abraão, por exemplo, antes de um texto definido por ele como a sua palavra. Ele falou particularmente, era sempre uma conversa íntima e particular. Não havia Bíblia nesse tempo, não havia nenhum texto, e Deus falou. E Deus falou com Moisés e com vários outros profetas antes que houvesse o cânon definido do Primeiro Testamento. E tudo depois foi registrado. Houve uma confirmação. Assim como ele deu talento a Leonardo da Vinci para pintar e deu talento a Miguel Ângelo para esculpir, ele deu uma revelação aos profetas para profetizar em seu nome. Nem todos têm os mesmos talentos, nem todos têm a mesma capacidade de Leonardo da Vinci ou de Rembrandt. Nem todos têm. Nem todos têm a capacidade de esculpir.
nem todos têm a capacidade de profetizar. Deus deu esta capacidade ou essa condição a alguns. Em seguida, Deus falou de maneira plena e conclusiva pelo Filho, por meio da criação, por meio da palavra escrita e através da encarnação do Filho. Essas são 3 linguagens de Deus. A linguagem da criação, o livro é a natureza. A linguagem da profecia, a linguagem da redenção, estava colocado no livro, mas finalmente ele fala pela encarnação do seu Filho. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra encarnada em pele humana. Ele é o ponto final da descrição e da revelação. Descreve totalmente o que Deus tem para o ser humano. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim que Deus, que passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados de diferentes maneiras, através de séculos. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio do seu único Filho. Por meio do Filho, Deus, no princípio, criou o mundo e, no fim, tudo vai pertencer ao Filho. Ele é a linguagem conclusiva e perfeita para que o homem entenda a grandeza da sua redenção. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz. Palavras poderosas. Deus, em Cristo, fala ao coração da humanidade. Os apóstolos e escritores do Novo Pacto escreveram a linguagem final e plena de Deus para a humanidade, traduzida na encarnação de Cristo. Esta é uma linguagem que não há refutação. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos revelar a grandeza do amor incondicional de Deus, da graça que pode nos salvar totalmente, de uma obra que foi executada para que nós pudéssemos ser libertos da tirania do nosso pecado, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. O Antigo Testamento é a fala de Deus ao povo de Israel sobre o plano que ele tinha para resgatar um povo para si de todas as tribos e nações deste mundo. Ali estava como que a flor. E o Novo Pacto, o Novo Testamento, registra a perfeita concretização do plano, bem como sua operação na história até o fim dos tempos. Ele é o fruto. Uma é a flor, o outro é o fruto. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho a perspectiva daquilo que ia acontecer. Quando eu leio o Novo Testamento, eu tenho a realidade daquilo que já aconteceu. A Bíblia é a linguagem espiritual de Deus para o seu povo. Apesar de todos os seus dados históricos
e culturais, ela não é uma biblioteca para responder perguntas inúteis de almas caídas. Ela não vai aí responder os nossos questionamentos de seres finitos. A Bíblia é, antes de tudo, o instrumento divino para trazer a revelação do Filho e a edificação do seu povo, mediante a obra que o Filho realizou e que o Espírito Santo aplica nos nossos corações. Queridos, creio na superexcelência da Bíblia e na sua revelação. Ela é um livro que me tem dado os rumos da minha vida e a alimentação da minha alma. Eu posso perfeitamente encontrar tanto a direção como a sustentação mediante as palavras que ela revela. E digo como C.H. Spurgeon, um grande pregador inglês do século XIX, Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Deus fala com toda adequação, tanto na natureza, como na palavra, como no Filho. Tanto pela natureza da criação, como pela palavra escrita, tudo aponta para o Verbo eterno, a palavra encarnada, que tanto criou como redime a humanidade. A natureza criada fala do poder do Criador, enquanto que a Bíblia fala do amor do Redentor, isto é, o Verbo encarnado. Para Lutero, a teologia não é nada mais que a gramática da língua do Espírito Santo. Ele fala isto para nos trazer para a palavra, porque é nela que nós encontramos a convicção. Orígenes, um dos pais da igreja, ele dizia que as Escrituras Sagradas vêm da plenitude do Espírito, de modo que não há nada nos profetas, nada na lei, no Evangelho ou nas epístolas que não desça da majestade divina. É Deus falando ao nosso coração. Para Santo Agostinho, a fé vacilará se a autoridade das Escrituras Sagradas perder sua força sobre os homens. Precisamos render-nos à autoridade da Bíblia, pois ela nos não pode conduzir mal, nem ser mal conduzida. São Tomás de Aquino também disse: em parte alguma pode haver falsidade no sentido literal das Sagradas Escrituras. A Trindade falou de modo preciso pela natureza, de modo inerrante por meio das Escrituras Sagradas e de modo completo por meio de Jesus Cristo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é a linguagem final e absoluta. E nós queremos deixar isso aqui, de coração para coração. Que Deus abençoe profundamente a sua leitura do universo, da palavra e da pessoa de Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa.